Jesus, aleluia. Eu gostaria que a igreja abrisse as vossas Bíblias em Atos, capítulo 6, do versículo 8. Glória a Deus, todos encontraram? Você que tem a sua Bíblia, coloca a mão sobre ela. Você que não tem, coloca a mão sobre o seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e soberano Pai, nesse momento apresentamos diante de Ti as nossas vidas perante ao Senhor. Pai, fala conosco através da Tua palavra nesta noite. Meu Deus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, ó Pai, para que nós podemos sair daqui cheios, saciados, meu Pai, desta palavra, deste pão que nos alimenta. Pai, que o Senhor repreenda todo o levante contra a Tua palavra nessa noite. Que o Senhor diminua eu e cresça o Senhor nesse lugar. Assim eu oro, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos ler? A palavra do Senhor em Atos, capítulo 6, do versículo 8, diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? Agora vá para capítulo 7, do versículo 54. Capítulo 7, versículo 54. Diz assim a palavra do Senhor: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse-lhe: Eis que vejo o céu aberto e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Amém? Glória a Deus. Nesse texto a qual nós lemos, a palavra do Senhor fala sobre um jovem chamado Estevão. E a Bíblia diz que havia, no começo da leitura, quando vocês lêem em casa, você vai ver que a Bíblia fala sobre o crescimento da igreja. E os apóstolos, eles não sabiam mais o que fazer, porque havia crescido a igreja. Então, houve ali murmurações. Então, eles fizeram uma reunião e escolheram 7 homens cheios do Espírito de Deus, homens cheios de sabedoria. Então, a característica dos apóstolos era escolher os 7, mais pessoas cheias do Espírito Santo. E a Bíblia fala que Estevão é um desses 7. E a Bíblia relata que Estevão é um homem cheio, um jovem cheio do Espírito Santo. Mas, porém, quando a Bíblia fala da escolha dos apóstolos, a Bíblia fala que esses apóstolos escolheram não para pregar a palavra. Estevão não era para administrar a igreja, mas a Bíblia fala que Estevão foi escolhido pelos apóstolos para fazer algo na igreja, servir a mesa, distribuir os alimentos, porque houve um crescimento. E as hebreias, elas estavam sendo mais beneficiadas do que os gregos. Então, por isso que ele foi escolhido. Mas a Bíblia fala que Estevão vai incomodar aqueles homens. A Estevão vai trazer um incomodamento entre os sacerdotes,
porque havia sobre ele o Espírito de Deus. E eu quero que você entenda nessa noite, todas as vezes quando nós lemos esse texto e entendemos que houve crescimento, eu quero que você entenda, toda vez que você crescer, vai incomodar pessoas à sua volta. Todo crescimento traz incomodamento. Pessoas não resistem ao crescimento que há em você, através do Espírito Santo. E a Bíblia mostra que Estevão é um jovem cheio, e isso traz a atenção. E a Bíblia fala que reúne os apóstolos, mas não é os apóstolos que escolhem. A Bíblia fala que quem escolhe é a igreja. A igreja escolhe. Aí a Bíblia diz que ele é levado. Eles chegam diante dele, aqui no texto 54, nós lemos que ele é levado para fora da cidade. Ele vai ser apredejado. E a Bíblia diz que ele vê o céu aberto. Entenda isso. Alguém cheio do Espírito Santo, ele consegue ver algo que ninguém consegue ver. Estevão, no momento que ali está sendo acusado por aqueles homens, inocente, porque pregava, porque falava do reino do céu. Ele não era pregador, ele não estava pregando, mas a Bíblia diz que ele ali, acusaram ele, que ele estava falando que Jesus viria e iria destruir, mas ele estava apenas falando do reino do céu. E além do mais, a visão de Estevão é ver o céu aberto, e ele vê o Filho do Homem à direita de Deus Pai. Se você entender, o Espírito Santo, quando nós buscamos, quando nós se preenchemos do Espírito Santo, nós somos impactados pela glória de Deus. E aqui nós vemos um jovem que ele não é chamado para fazer a obra, para pregar a palavra, ele não é chamado para colocar no lugar dos apóstolos, ele é um jovem que está sendo chamado para servir. E eu fui entender a questão de Estevão, um jovem que está servindo, um jovem que está pronto a servir os apóstolos, fazer a sua tarefa, a qual ele foi chamado para fazer a função. E a função dele era distribuir os alimentos para as viúvas. E ali, quando cada vez mais a igreja ia crescendo, cada vez mais a obra de Deus ia crescendo. E a Bíblia fala que ele é um homem, um menino, um jovem cheio de fé. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele não é alguém vazio, ele não é alguém que está na igreja a observar o que os apóstolos estão fazendo. Eu entendo que Estevão, ele estava buscando esse crescimento na vida dele. Estevão, ele estava orando, talvez muitas das vezes ali, quando os apóstolos estavam pregando, Estevão estava nos pés do Senhor a orar, a glorificar. E isso traz o crescimento espiritual. O segredo é orar. O segredo é você buscar mais do reino do céu, falar mais com Deus e ter intimidade com Deus. Um jovem que se prepara, porque a Bíblia fala que aqui Estevão, ele fez história, porque Estevão, ele tem uma unção sobre a vida dele, ele é cheio de unção. Estevão é cheio de fé. Estevão fazia prodígios, sinais de maravilha. Agora você entenda, ele não é pastor, ele não é sacerdote, ele não é apóstolo, mas ele está cheio, transbordando. Entenda, tem pessoas que talvez não é pastor, talvez não é obreiro, mas é cheio da unção de Deus, porque tem vida com Deus, tem intimidade com Deus. No momento que você tem intimidade com Deus, você recebe esta unção sobre a sua vida. Da mesma forma que Estevão recebeu, eu e você podemos receber. É nós buscarmos, é nós viver conforme a palavra, é nós entender que somos servos, estamos prontos para servir ao Senhor, fazer a vontade de Deus. Este jovem, ele não faz a vontade dele. Este jovem, ele não está fazendo a vontade que ele talvez muitos jovens faz ou
andou fazendo, porque a Bíblia diz que ele está nos caminhos do Senhor. A Bíblia fala que ele é cheio, é separado. Você está entendendo? A Bíblia mostra que ele é separado, porque não só foi ele, foi seis, tinha 6 com ele, ele era o 7º. Agora você entenda, e a diferença é que falam mais de Estevão do que dos outros. Fala dele, que é cheio de fé, ele é cheio da presença de Deus, é um jovem diferenciado. Ele tem sinais, prodígio, e os outros não foram falados. Por quê? Porque Estevão buscava, porque Estevão vivia isso na vida dele. E quantos de nós queremos viver a mesma história de Estevão? Queremos fazer as mesmas coisas que Estevão faz. Só que nós precisamos entender que todas as vezes que você crescer espiritualmente, vai levantar pessoas contra a sua vida. Vão vir pedradas contra você. Estevão cresceu, mas foi levado para ser apredejado. E eu lendo esse texto em casa, e eu olhando, as lágrimas desciam. Porque é um jovem que está sendo apredejado por amor à palavra de Deus. Por um Deus a qual ele acredita e serve. Ele sabe que Jesus veio, pagou o preço por ele, e ele está pagando o preço pelo povo, porque ele está pregando. E nem muitas pessoas deram ouvido à pregação, porque aqueles homens que apredejaram ele, talvez não faziam o que Estevão fazia, não pregavam o que Estevão pregava, porque a Bíblia fala que rangiam os seus dentes. Olha, a pregação era tão incomodante, incomodava tanto a pregação de Estevão, que a Bíblia fala que os dentes daquelas pessoas que estavam ouvindo ficavam rangindo os seus dentes de ira e de fúria, porque não suportavam a palavra que era pregada através de Estevão. Talvez você tenha pregado para muitas pessoas, e talvez no semblante dessa pessoa você percebe que a pessoa não está gostando do que você está pregando. Quantas vezes você pregou para alguém e alguém olhou para você e disse assim: essa palavra é mentira, a Bíblia não fala isso, a Bíblia não está afirmando nada disso, é o pastor que está inventando. A Bíblia fala que este jovem está pregando e ele está sendo acusado, porque ele está pregando a verdade. E todas as vezes que você pregar a verdade, vai deixar alguém revoltado com você. E Estevão, ele mostra a diferença, porque mesmo sendo apredejado, Estevão vê a glória de Deus. Estevão não se levanta contra aquelas pessoas que estão atirando pedras sobre ele. Ao contrário, estão atirando pedra, e Estevão está dizendo: eu sei aonde eu vou morar. Estevão está olhando para o céu, o alvo que é o caminho da salvação. Ele está vendo o céu aberto, e ele vê o próprio Jesus à direita do Deus Pai, e ele sabe: eu estou indo para aí. Está sendo preparado para entrar no reino de Deus. E muitas vezes pessoas se levantam contra nós e nós queremos desistir. Muitas pessoas falam de nós e nós queremos parar, porque alguém falou mal de você na igreja, porque alguém fofocou do seu nome na igreja. Aí você fala: eu não quero mais servir a Deus por causa disso e por causa daquilo. Entenda isso, aprenda com este jovem. Este jovem, sendo apredejado, ele não desiste, ele continua com a mesma palavra, a mesma verdade. E a maior verdade que ele abriu ainda a falar é: o céu está aberto. O céu está aberto, e eu vejo o Pai, eu vejo o Filho, eu estou indo para lá. Pode atirar pedra, mas eu não vou desistir. Pode falar de mim, mas eu não vou parar. Pode se levantar contra a minha vida, mas eu continuo de pé na presença de Deus. Nós temos que continuar de pé. Não desista. Amém? A Bíblia fala que os acusadores chegaram, 2 testemunhas falsas chegaram e disseram: ó, ele está falando mesmo, isso e isso. Ele está dizendo que Jesus vai vir, vai acabar, vai ser assim. Ele está falando, é uma blasfema. Então os acusadores fizeram de tudo para levar ele ao tribunal, para ser incriminado pelo um crime que ele não fez, por falar a verdade. E você sabia que você às vezes é caluniado pelo próprio irmão na igreja e você não sabe? Pelo próprio irmão na fé e você não sabe? Você: não, esse aqui é meu irmão na fé. Esse sacerdote, esses homens aqui também, fariseus, pregavam a palavra.
mas porque eles achavam que a pregação deles era verdadeira e a de Estevão era falsa, ele dizia: a nossa sim é a verdade, eu pregamos a verdade, mas você que pregação tem essa? Sabe o que? Estevão calava os escribas com a palavra da verdade. Não se levante contra o seu inimigo com ira, use a palavra, pregue a palavra, use o que é a palavra da verdade, fala do céu, fala do reino de Deus, fala que Deus ama, e que quando você fala isso, o inimigo não suporta. Entenda, a Bíblia fala que ele rangia os dentes. Quem é que anda rangindo os dentes? O diabo. Ele fica irado e o que? Revoltado com o que você prega, com o que a igreja prega. Agora entenda, se você não quer ter crescimento, não busque. Mas se você quer crescer com Deus, continue buscando. Mas se prepara, porque os levantes serão grandes contra a sua vida. Os levantes virão contra você, porque não resiste o que está em você. Porque quando você é cheio, há um brilho diferente. A Bíblia fala que quando Estevão é levado e é chegado lá, a Bíblia diz que eles olham para Estevão e vê o rosto de Estevão como um brilho de anjo. Meu Deus, que jovem é esse? É muita intimidade com Deus. Estão acusando ele, mas quem está lá? Eles olham para ele e dizem assim: é um anjo que está ali. Aquele ali não é o Estevão que nós estamos acusando. Há o anjo ali, ele brilha como anjo. É o brilho do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Aleluia. Muda toda a sua feição. Estevão foi transformado. Eles vê nele um anjo. E Estevão vê. Enquanto eles vê em Estevão um anjo, a Bíblia fala que Estevão vê o céu. Tem pessoas que estão olhando o que está na sua vida, mas você olha para a pessoa e fala: você está vendo o que está em mim, mas eu estou vendo o céu. Eu sei aonde eu vou morar. Eu estou vendo a glória de Deus na minha vida. Eu sei o que eu tenho vivido na presença dEle. É intimidade, é busca, e eu vejo o céu. Aleluia. Ele vê o céu aberto. E muitas pessoas não conseguem ver o céu aberto. Muitas pessoas não conseguem ver o agir de Deus. Olha para o problema e diz: acabou tudo. A Bíblia fala que o problema veio na igreja, o crescimento. E nesse crescimento, as murmurações. Os apóstolos poderiam dizer assim: olha, acabou. A igreja cresceu demais, vamos acabar com isso, vamos parar. Porque a igreja cresceu, o povo está murmurando, os apóstolos não querem servir a mesa, porque você vai ver os apóstolos dizendo assim: não, tem que procurar alguém para servir a mesa, tem que levantar alguém para servir a mesa, porque nós não, nós temos que pregar a palavra, nós temos que anunciar o evangelho, mas tem alguém para servir a mesa, e não tem que ser alguém qualquer, tem que ter qualidade, essa pessoa tem que ser cheia. Aí ele acha 7, e no 7 tem um cheio, mas cheio do Espírito Santo. E nós queremos isso para a nossa vida. Nós queremos viver isso. Nós queremos mudar a nossa história a partir de hoje. Talvez você não está vivendo isso, mas hoje é dia de você buscar. Hoje é dia de você clamar pela presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Você vai viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Você vai ter experiências com Deus. A Bíblia fala que aqui para mim é experiência, aqui para mim é convivência. Porque o que eu vejo em Estevão aqui, eu vejo um jovem que ele não está nem aí. Ele não está nem aí para os acusadores, ele não está nem aí para as pessoas. O negócio dele é com Deus, o negócio dele é com o Senhor, amém? Não importa quem está ao teu lado, quem zomba de você, quem tem falado de você, continue firme no Senhor, continue buscando por esse Espírito que transforma a nossa vida, amém? Estevão vê o céu aberto, e ele vê Jesus, e ele é apredejado, e a Bíblia diz que ele
do mesmo jeito que ele aprendeu com Jesus na cruz. Jesus pediu para que o Pai perdoasse aquelas pessoas porque não sabiam o que estavam fazendo. Estevão pede para Deus perdoar aqueles que estão atirando pedra nele, que o Senhor os perdoe, não condene eles por isso, não faça isso, Pai, perdoa eles, eles não sabem, mas eu vou falar. E ele falava em voz alta, eu vejo o céu aberto, incomodava eles, tampava os seus ouvidos, porque não suportavam. Hoje, se você fala, as pessoas continuam do mesmo jeito, coração duro, não querem ouvir as suas palavras que têm saído da boca de Deus através de você. A igreja tem pregado, e toda a igreja que crescer, eu vou dizer para você, esta igreja cresceu, e houve solução para o problema que foi gerado através do crescimento. Você está entendendo? Igreja grande traz problema. Você sabia? Porque aqui nós vimos uma igreja que cresceu e chegou o quê? Problemas. Então, igreja grande, ela traz problemas, mas significa que tem o quê? Solução para o problema. Tem a solução. Tem distribuir as tarefas da igreja. E Estevão está nela. Aleluias. E este jovem está no meio desta tarefa. Ele só vai apenas servir. Ele está pronto para servir. E eu quero nessa noite que você entenda. Você está pronto para servir a Deus? Está pronto para servir ao Senhor? Dizer assim, a partir de hoje eu vou servir a Deus. A partir de hoje eu vou ser como Estevão. Aonde eu andar, vai gerar crescimento. Em todas as áreas que me colocar, vai dar certo. É comigo mesmo, amém? Deus vai fazer isso na sua vida a partir de hoje. Vai haver crescimento na sua vida financeira. Vai haver crescimento na sua vida espiritual. Vai haver crescimento na sua empresa. Aleluias. Prepara, porque vai haver crescimento. Você vai ver o crescimento de Deus. Em todas as áreas da sua vida haverá crescimento. A igreja cresceu, o problema cresceu, mas tem uma solução. Tem a solução. Eu entendo que os apóstolos, eles se reuniram para escolher os 7 que fossem cheios do Espírito Santo. Mas eu entendo também que talvez eu gosto de entrar no texto e imaginar como estou lá. É como estar lá junto com os apóstolos. Os apóstolos reunidos dizem, mas espera aí, vamos fazer uma oração? Na Bíblia não fala, mas vamos supor que eles fizeram primeiro uma oração, uma direção de Deus. Todas as vezes que você quer resolver um problema, vai falar com Deus e Deus vai dar a solução para você. Todas as vezes que haver um problema, busque em Deus primeiro, vai falar com Deus. Senhor, me dê uma direção, porque eu não sei como resolver, mas o Deus que eu sirvo é capaz de resolver por mim. Aleluias. E é assim que acontece na vida daquele que é cheio do Espírito Santo. Ser cheio não é rodar, não é pular. A Bíblia fala que ele é cheio, mas a Bíblia não diz que Estevão é cheio do Espírito Santo porque está rodando, né? A Bíblia não fala que Estevão é cheio porque está falando em línguas. Não, a Bíblia há várias maneiras de ser cheio. Você pode pular, você pode rodar, você pode gritar, mas a Bíblia fala que Estevão é cheio e não fala que ele pulou, mas fala que ele era cheio, é cheio. A Bíblia fala que ele tem fé? Não, a Bíblia fala que ele é cheio de fé. Estevão tem fé? Não, é cheio de fé. A Bíblia diz, ele é cheio de fé. Ele é cheio do Espírito Santo. É cheio, está transbordante. Eu quero ser assim como Estevão. Cheio do Espírito Santo. Cheio de fé. Cheio de fé é quando você olha para uma situação, você não está vendo. Você está me entendendo? Você olha... Você não está vendo, você pode estar andando de bicicleta, ou você pode estar andando de moto, e você está dizendo, aqui é meu carro. E as pessoas olham para você e dizem, oxe, eu estou vendo ele de bicicleta, ele está dizendo, aqui é meu carro. É você olhar para um lote que você comprou e dizer, aqui é minha casa, eu vejo a casa. É você olhar para a sua empresa e dizer assim, eu estou vendo o crescimento, a minha empresa vai começar a distribuir. Isso é fé. Não aconteceu, mas você está profetizando.
Em breve o resultado virá, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Então nessa noite, que você venha entender, ser cheio do Espírito Santo, você vai viver o avivamento de Deus, vai ser avivado por Deus nessa noite. Então se coloque de pé, vamos falar com Deus. Nessa noite, é noite da gente buscarmos, é noite da gente falar com o Pai. Nós vemos na palavra do Senhor que havia crescimento. Os discípulos, houve murmurações dos gregos, dos hebreus, por causa das suas viúvas desprezadas no ministério. E houve um crescimento. Aleluias. Aí onde você está, curva a sua cabeça, peça para Deus te encher nessa noite, peça para o Senhor encher você. Diz: Senhor, eu não saí da minha casa em vão, eu vim nessa noite porque eu quero ser cheio do teu Espírito, quero ter uma vida como Estevão. Ainda que seja predejado, ainda que tem pessoas se levantando contra mim, eu não desisto. Aí onde você está, fala com Deus. É você e Deus nas suas orações, na sua fé, na sua intimidade com Ele, porque Deus ouve o teu clamor, Deus ouve a sua oração nesta noite. Então começa a falar com Deus agora. É você e Deus. Aleluias. Santo é o Senhor. Aleluias. Santo é o Senhor, Pai. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia, Senhor. Tem intimidade contigo. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Aleluias. Faz meu coração bater de novo. Aleluias. Fazendo todo medo desaparecer. Fazendo sobre mim um
Deus, aleluias. Ainda com seus olhos fechados, fale com Deus. Senhor, meu Deus e soberano Pai, este momento, meu Deus, nós lemos a Tua palavra e compreendemos, meu Pai, o que o Senhor tem falado ao nosso coração. Pai, nós entendemos que na vida deste jovem, meu Pai, a diferença, meu Deus, era cheio do Espírito Santo. Ele era um homem cheio de fé, meu Pai. Que nessa noite, meu Deus, assim da mesma maneira, que o Senhor venha com Teu Espírito sobre a nossa vida. Que nós podemos ser cheios, que nós viemos transbordar, meu Pai, a presença do Senhor sobre nós. Que nós venhamos viver o melhor, meu Pai, a estar na Tua presença. Ó Deus, peço ao Senhor nessa noite, que o Senhor renova a fé dessa pessoa, que essa pessoa ela possa ser renovada, a fé dela. Levanta o ânimo dessa pessoa, meu Pai, para que essa pessoa possa entender que para o problema há uma solução, que é o Senhor. Que o Senhor entra com providência sobre a vida dela, sobre a vida dele nessa noite, meu Pai. Que o Senhor comece a trabalhar, meu Deus, na vida dela. Que ela venha entender que não está sozinha, que ela não vive só, porque é o Espírito do Senhor que habita sobre ela, e sobre toda a casa, e sobre toda a família. Oh meu Deus, talvez nessa noite, meu Pai, esta pessoa veio, meu Deus, em busca de milagre. Essa pessoa, meu Pai, ela veio buscar por alguém na casa. Oh meu Deus, assim como a Tua palavra revela, meu Pai, que havia prodígio de sinais de maravilha através daquele jovem, meu Deus, que através desta oração que é feita neste lugar, meu Pai, assim, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus de Nazaré, meu Deus, que o Senhor vai encontrar essa pessoa, e se for necessário, meu Pai, cura essa pessoa. Se essa pessoa precisa de milagre, ela receba. Se essa pessoa precisa de libertação, que ela seja liberta. Se essa pessoa, meu Pai, ela quer ser cheia do Espírito Santo, nós precisamos aprender que primeiro nós se esvaziamos e o Senhor nos enche. Esvazia, Pai, essa pessoa hoje, esvazia ela do eu, e seja a Tua glória seja derramada sobre a igreja nessa noite. Que a igreja venha viver, meu Pai, o avivamento, que a igreja venha viver e venha ser avivada em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Oh meu Deus, a igreja seja despertada, meu Pai, porque verá, meu Deus, assim como o Senhor fez. Estevão vê o reino do céu, Estevão ele viu o céu aberto. Da mesma maneira irá acontecer sobre a sua vida. Você que é cheio do Espírito Santo, só você que diz eu sou cheio, eu sou transbordante, você vai ser tocado através do Espírito Santo de Deus nessa noite. Haverá avivamento sobre a sua vida, haverá avivamento sobre a tua casa, haverá avivamento sobre a tua família, porque o Deus que você serve, Ele te enche nessa noite, Ele te enche nessa noite, Ele te enche. Aleluia! Santo, santo é o Senhor. Glórias, glória, 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 glórias. Oh, glória, glória. Você pode sentir a presença dele aí sobre a sua vida. Você pode viver experiências com Ele. Você pode viver experiências com o Espírito Santo de Deus nessa noite. Da mesma maneira que o céu se abriu, ei, o céu se abre para você. O céu se abre ao teu favor. Aleluia. A partir de hoje haverá solução para o teu problema. A partir de hoje haverá solução. Haverá solução. Aleluias. Ei, Deus tem falado para a pessoa aqui nessa noite. Deus tem falado nessa noite para você. Ei, este problema não é nada diante do Deus que você serve. Ele está resolvido por você. Busque, continue buscando a presença dEle. Não saia da presença do Senhor por nada. Aleluias. Se levantaram contra você, continue de pé, porque a glória dEle sobre a sua vida, a glória de Deus está descendo sobre a sua casa, é sobre a sua vida. Aleluia. Experiências. Estevão teve experiência. Da mesma maneira você terá experiências com Deus, para a honra e a glória de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus de Nazaré.
Receba a presença dele sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluias. Santo é o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E que o Espírito Santo de Deus venha continuar movendo dentro de você. Que você venha ser movido pelo esse Espírito. E que você saia daqui na certeza que não há problema diante da glória de Deus. Que possa resistir à presença dEle. Você pode, talvez aqui nessa noite tenha alguém que está passando por luta, por situações difíceis. Mas a palavra de Deus pregada hoje para mim e para você, fica tranquilo. Deus irá te dar a solução em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para a gente ir para casa. Você que diz, se há aqui entre nós houver alguém que diz assim, ó, eu quero sentir essa mesma experiência. Eu quero aceitar Jesus como meu único Salvador. Se você quer aceitar Jesus como seu único Salvador, você pode vir aqui à frente e confessar o Senhor como seu único Salvador de sua vida. Amém? Glória a Deus. Mas se você não deseja, tranquilo. Deus vai continuar trabalhando. Eu creio que Deus vai levantar pessoas e você vai um dia aceitar o Senhor Jesus como seu único Salvador. Mas se você quiser ter experiência, busque o Senhor. Amém? Levante suas mãos ao céu, vamos orar. Senhor, meu Deus e soberano Pai, nesse momento nós te agradecemos pela Tua palavra que foi ministrada ao nosso coração. Pai, pelo que o Senhor fez nesse lugar em nossas vidas, que o Senhor nos leva para casa em segurança, nos dê uma noite tranquila e abençoada. Pai, assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Cumprimento teu irmão com a paz do Senhor Jesus. Sexta-feira forte. Amém?